Níveis de intimidade com Deus. São níveis que os cristãos, de forma geral, temos que lutar, temos que empreender força para estar se aproximando cada vez mais de Deus. Porque há um senso comum de que Deus é amor e que somos guardados por Ele, de fato somos. Mas Deus, Ele não resiste a uma pessoa que tem um coração quebrantado, que se volta com Ele em humildade, em arrependimento. Esse tipo de pessoas são os que verdadeiramente movem o coração de Deus, movem a mão de Deus em prol da vida deles. E nós vamos ver aqui os 5 níveis de intimidade com Deus. É como se os que já jogaram videogame aí vão entender. É como se fossem níveis. Quando nós começamos um jogo, começa fácil, e conforme nós vamos avançando naquele jogo, vamos aumentando também nos níveis. E a vida espiritual com Deus, a caminhada espiritual com Deus é também da mesma forma. Nós podemos colocar essa mesma analogia. E o primeiro nível de arrependimento, do nível de intimidade com Deus, sempre começa com o arrependimento dos nossos pecados. Porque o pecado, ele é a única coisa que pode fazer separação entre o ser humano e o nosso Criador. A humanidade, ela decaiu no Jardim do Éden quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Ali foi o primeiro pecado, o que separou, que houve uma ruptura entre o ser humano, entre o homem e o nosso Criador. E desde lá a humanidade, ela só tem cometido pecados, e a cada pecado do ser humano afasta mais a pessoa de Deus. O coração daquela pessoa, ela é cada vez mais endurecido, e ela sente cada vez menos vontade de orar, de buscar as coisas espirituais. Porque quanto mais no pecado a pessoa está, mais a carne dela toma o controle. E a nossa carne, ela sempre puxa pelo lado oposto para o que a vontade de Deus pede para cada um de nós. Então, o primeiro nível de intimidade com Deus é chegar perante o Senhor com o coração arrependido, genuíno, e pedir perdão para Ele pelos pecados. E a pessoa que faz isso, ela tem imediatamente os pecados dela limpo. Porque Jesus, quando Ele morreu na cruz por nós, Ele nos deu esse nível de intimidade com Ele. Com todos aqueles que se arrependem de verdade, são imediatamente perdoados por Jesus. O segundo nível de intimidade com Deus é aceitar a Jesus como o único Salvador. Porque não há outra forma de nos achegarmos a Deus a não ser por Jesus Cristo. A Bíblia fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente por Ele nós temos acesso ao Pai. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Jesus como o único Deus e Salvador, mediador da nossa vida, nós estamos subindo a escada de intimidade cada vez mais em prol do direcionamento a Deus. Nós nos tornamos mais íntimos de Deus. E mais do que íntimos, nos tornamos filhos de Deus. O terceiro nível é o batismo nas águas. Antes de Jesus começar o ministério dele nessa terra, Deus enviou um profeta a esta terra que se chamava João Batista. As profecias da Bíblia diziam que João Batista ia vir antes de Jesus para aplanar os caminhos aonde o Mestre viria. E João Batista já tinha desde aquela época começado a anunciar que viria o Salvador e que era necessário o arrependimento dos pecados e o batismo nas águas, o batismo do arrependimento. Pois o batismo nas águas, ele nada mais representa do que o sepultamento do velho homem. Como assim? Quando uma pessoa decide abraçar a fé em Deus, quando uma pessoa ela decide largar os vícios, largar os pecados, largar tudo aquilo que afastava de Deus e decide abraçar a fé em Cristo Jesus através do batismo, quando aquela pessoa desce nas águas e levanta, aquilo espiritualmente simboliza o sepultamento do velho homem, e uma nova vida como filho de Deus ressurge a partir daquele momento. Ah, mas depois do batismo eu continuo pecando, eu continuo sendo um ser falho? Sim. Porém,
a partir do momento que nós saímos das águas com o batismo, Deus nos olha de forma diferente. Nós somos, a partir daquele momento, nós somos um povo separado para Ele. Nós somos filhos, nós temos a marca da promessa em nós. E mesmo nós continuamos sendo seres pecadores e falhos, a graça e a misericórdia de Deus é tão grande para conosco. O amor dele é de tal forma sobrenatural que Ele nos olha como filhos, filhos íntimos dele. E nós, através do batismo, subimos mais um nível de intimidade com o Senhor, entrando a partir daí no nível dos íntimos dele. Vocês têm noção do quanto isso é um privilégio que muitas das vezes nós não damos o devido valor de um ato tão simples como esse. O quarto nível, daqui já começa a ficar difícil. Daqui para muitos já começa a ficar um pouco mais difícil. O quarto nível é abandonar a velha vida para servir ao Senhor em santidade. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus, porque Deus é santo. Santo é uma condição de viver separado do pecado. E nós temos que viver uma vida de santidade já nessa terra. Mas como assim? O santo ele não peca, não. Nós somos santos que se erramos, mas com arrependimento, Deus imediatamente Ele nos limpa dos nossos pecados. E nós assim formamos a andar em santidade nessa terra. Como assim santidade? Quando nós sabemos que vamos mentir, falar uma mentira, falar um palavrão, fazer coisas que sabemos que vai entristecer o coração de Jesus Cristo, nós decidimos não fazê-lo. Nós desviamos assim daquele pecado e nos tornamos santos perante o Senhor, andando assim em santidade nesta terra, nos esforçando para fazer a vontade dEle e andando em santidade nessa terra. Nós estaremos também agradando ao coração do Senhor, pois nós estaremos nos assemelhando a Ele, pois o Senhor Ele é santo e nós estaremos nos esforçando para ser também como Ele já a partir nessa terra. Mas esse quarto nível é aqui que muitos falham, ora abandonando tudo e voltando a ser como antes, ou até permanecendo na igreja, mas continuando com os mesmos hábitos que entristecem a Deus. E alguém aí arrisca dizer por que isso acontece? Isso muitas pessoas, infelizmente, elas não passam do quarto nível, ou acabam, chegam no quarto nível, ou acabam retrocedendo, voltando, perdendo tudo que elas conquistaram diante de Deus, a caminhada que elas assumiram lá atrás, ou permanecem estagnadas ali. Mas Deus, Ele não quer que nós venhamos estagnar nesse quarto nível, e muito menos retroceder. Pois a pessoa, ela acaba perdendo tudo. Por quê? Porque ela deixa de fazer 4 hábitos, e eu aconselho que seja diário, e ela acaba muitas das vezes negligenciando esses 4 hábitos. E qual que é o primeiro desses hábitos? Orar todos os dias, buscando direcionamento para a sua vida, em decisões, em resoluções de conflitos, sim, em tudo que nós precisarmos, até nas coisas mais simples, pois Ele deseja participar da nossa vida, assim como um pai participa em tudo da vida do filho quando ele é um recém-nascido. O filho, quando ele é uma criança, quando ele é recém-nascido, ele é totalmente dependente do pai, absolutamente para tudo. Para tudo, em tudo ele consulta o pai, em tudo ele quer que o pai participe na vida dele. E se nós amamos ao Senhor, se nós desejamos entrar no reino do Senhor, se nós confessamos com a nossa boca que Deus, Ele é o ser mais importante da nossa vida, nós temos que viver aquilo. Como é que eu digo que amo alguém e quero passar a vida toda do lado daquela pessoa se eu mal falo com ela?
E tem muitos cristãos que passam o dia todo, ou até mesmo dias, sem falar com Deus. Muitas das vezes só vai falar com Deus para pedir ajuda, quando ela está até o pescoço de problemas, para pedir socorro. Mas ela não deveria esperar ela se atolar nos problemas para pedir ajuda. Ela deve trazer Deus para a vida dela e para tudo. Eu preciso tomar uma decisão, ainda que simples, ainda que seja para uma coisa boa. Vou viajar para Maceió ou vou viajar para São Paulo? Espírito Santo, o que eu faço? Aonde vai ser melhor? A pessoa que tem intimidade com Deus, até nisso ela vai ser direcionada por Ele. Ou seja, ela está trazendo Deus para a vida dela. E Deus em tudo vai estar participante com ela. O segundo passo para não retroceder nesses estágios que eu disse até agora, além de orar todos os dias, jejum. Jejum é essencial, pois te fortalecerá espiritualmente e deixará seu coração mais sensível à voz dele. Nós aqui, muitas vezes, como somos líderes, a gente jejua muitas vezes na semana, mas nós sempre indicamos que jejue pelo menos uma vez por semana. Seu tempo é muito corrido, jejue pelo menos uma vez na semana. Tire uma hora para Deus do seu dia, que você não vai beber, que você não vai comer, que você vai entrar no seu quarto, só você e Deus, sem ninguém. Que você nesse momento, você vai estar meditando na palavra de Deus, que você estará confessando para Deus as suas frustrações, as suas ansiedades, os seus anseios, os seus desejos de vida. Você vai ter um momento franco com Deus, porque Ele já te conhece melhor que você mesmo. Você não precisa esconder nada dele, até porque não conseguiríamos esconder nada dele, porque até mesmo os nossos pensamentos mais íntimos Ele já conhece. Mas Ele deseja ouvir da tua boca, porque Ele é teu Pai, e Ele quer ter um momento de intimidade com você. É para isso que serve o jejum, para que nós venhamos tirar um momento só dele e dizer: Rei, eis-me aqui, ninguém mais vai tomar esse momento é só meu e do Senhor, porque eu reconheço que Tu és o primeiro em minha vida. Esse é o tipo de jejum que agrada ao Senhor. Tire uma hora que seja do seu dia, nem que seja uma vez na semana, com constância, com dedicação, e verás o quão íntimo de Deus você será. A sua vida nunca mais será a mesma. Posso adiantar que problemas não vão faltar na vida do cristão, mas em todos os problemas que você atravessar, tu vai sentir a presença de Deus junto com você, e atravessarás com vitória no final. Passo 3. Ler a palavra todos os dias. Pois através da palavra, Deus fala conosco e nos ensina todas as coisas. Gente, a Bíblia, a palavra de Deus, é um manual de vida para todos nós. Muitos cristãos passam a vida toda ouvindo partes da palavra da boca de outras pessoas, mas nunca se interessou em sentar para ler a palavra. E na palavra de Deus é onde o Espírito Santo fala conosco. A Bíblia é eficaz. E mesmo que você pegue um versículo da Bíblia e olhe, mesmo que você não entenda o que você está lendo, a vida que está na palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, a vida que está ali, ela passará para dentro de você, renovando a sua fé. Muitas das vezes a pessoa está em depressão e só de ler a palavra de Deus, um trecho da Bíblia, aquela tristeza, aquela coisa que estava sufocando ela é retirada pelo próprio Deus. E você sente aquele fôlego, aquele ânimo de seguir em frente e encarar todos os desafios que vêm para frente. E na palavra de Deus eu garanto a vocês, todas as situações difíceis que vocês passaram ou que vierem a passar na Bíblia, ali tem um exemplo de vencedores, para nós vermos e seguirmos o exemplo dessas pessoas, para que nós venhamos vencer também os desafios que aparecerem na nossa vida. A Bíblia é um manual de vida. Quando nós compramos qualquer coisa, vem um manual de instruções. Muitas das vezes a gente não tem costume de ler, mas ali mostra como usar aquele aparelho para que ele não se danifique. A palavra de Deus é um manual de instruções de como nós, filhos de Deus, possamos passar a vida nessa terra
e vencermos todas as tribulações que o inimigo lançar na nossa vida, para que nós venhamos sair vencedores de todos eles e depois herdar a vida eterna com Cristo Jesus. Então leia a palavra, sempre buscando do Espírito Santo discernimento. Quarto passo, declare a palavra, pois declarar a palavra exercita a tua fé e também há poder em nossas palavras. Vou dar um exemplo disso. Quando você está se sentindo derrotado, quando você vê que parece que a tua vida não avança, que todos os seus planos estão dando errado, declare a palavra, pois a palavra diz que nós somos em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu não vou trazer aqui, mas está em Romanos capítulo 8, versículo 37, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Declarando palavra positiva, com fé, declarando a palavra, e aquilo será como um renovo para nós levantarmos aquela situação. E o quinto passo, creia, pois a fé é a chave para um relacionamento com Deus. A palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é Espírito, nós não vemos. Nós precisamos acreditar que Ele existe, que Ele é fiel e que Ele é poderosamente suficiente para nos salvar, para nos curar, para nos libertar, para nos proteger e para abrir as portas que estão fechadas à nossa vida. Para que Deus venha mover o poderio dele em nossa vida, é essencial a fé, o crer. E todos os passos anteriores vão retroalimentar a nossa fé. Pois se nós deixarmos de seguir esses passos, a nossa fé é como um fecho de lenha que nós tiramos da fogueira e que vai se esfriando, vai se virando cinzas até que se apaga completamente e se esfria. A nossa fé da mesma forma. Precisamos estar nos alimentando através de jejum, através de oração, através de leitura da palavra, através de declaração. Pois essas atitudes estarão alimentando a nossa fé e fazendo nós continuarmos no ciclo íntimo de Deus. Pois se nós vacilarmos, apesar de sermos filhos de Deus, nós podemos voltar os níveis que conquistamos. E se a pessoa não cuidar, ela pode chegar uma certa época da vida dela que nem crê mais em Deus, ela pode deixar de crer. Ela pode até crer que Deus existe, mas que Deus não vai ouvir a oração dela, que não vai atender a oração dela, ou que nem mesmo ela seja digna de entrar na presença de Deus. Vemos isso com constância. Se a pessoa não alimentar esses 4 passos que estamos estudando aqui, mantendo-se fiéis a esses passos, não só manteremos os níveis anteriores, como desbloquearemos o último nível, o nível máximo, que deve ser o alvo número 1 de todos os que amam a Deus. Foi lançado um vídeo ontem no canal. Quem é que assistiu? Amém. Quem viu esse vídeo já vai saber do que eu estou falando. Esse último nível é o batismo com o Espírito Santo. João Batista disse que ele batizava com água, mas aquele que viria após dele, que ele não era digno de desaltar as suas alparcas, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero ler aqui com vocês Atos, capítulo 2, verso de 1 a 18. Eu vou ser bem breve para não avançarmos na hora, porque aqui os nossos cultos são rápidos. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? Senhor Jesus morreu, ressuscitou, ficou aproximadamente 40 dias andando nessa terra, instruindo seus discípulos. E quando ele subia aos céus, antes dele subir aos céus e voltar para a direita do Pai, ele falou: Eu não vos deixarei órfãos, mas eu vos enviarei o Espírito Santo. E ordenou para que os seus apóstolos permanecessem em Jerusalém até o dia de Pentecostes, que seria o dia que o Espírito Santo desceria dos céus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para que nos enchesse do Espírito Santo.
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. Vamos passar direto para a gente adiantar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E vocês podem confirmar isso com um vídeo, está lá no canal da Igreja do Povo de Deus. Vocês podem ver um trecho dessa passagem. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Eu vou fazer um adendo nisso aqui. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, nem sempre ela vai falar em outras línguas. Mas falar em outras línguas é um dos sinais de que a pessoa está batizada pelo Espírito Santo. E falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfília, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou seja, cheios de bebida alcoólica, alcoolizados. Pedro, porém, pondo-se em pé como os 11, levantou-se a sua voz e disse: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, ainda estava cedo. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Eu quero dar uma pausa aqui. Aqueles homens, para contextualizar, eles estavam com medo. Eles estavam em Jerusalém obedecendo a Jesus, mas eles estavam com medo porque os romanos e os religiosos daquela época estavam perseguindo todos os discípulos do Senhor Jesus. Estavam perseguindo todos os discípulos do Senhor Jesus, para que viessem também crucificá-los, torturá-los, prendê-los, para que impedissem que eles continuassem ensinando a respeito do Senhor Jesus. E eles estavam com medo, eles temiam a própria vida. É natural isso. Mas a partir do momento que o Espírito Santo desceu sobre eles, não só eles ganharam o dom de línguas para pregar a todos aqueles povos estrangeiros que estavam ali, para que eles também entendessem quem foi o Filho de Deus que desceu ali para dar a vida por eles, mas também eles perderam totalmente o medo. A partir dali, vocês podem estar lendo o livro dos apóstolos. Os apóstolos continuaram sendo perseguidos, sim, foram presos, foram chicoteados e até mesmo mortos, mas quando o Espírito de Deus desceu sobre eles e os batizou, eles morriam felizes, pois sabiam que estavam dando a vida pelo Filho de Deus e para onde eles iam após a morte. Eles perderam medo, eles ali ganhavam poderes de curar os enfermos, até mesmo de ressuscitar os mortos, pois grandes milagres foram feitos através daqueles homens. Ou seja, eles atingiram um ápice do cristão, que é o batismo com o Espírito Santo. Nós, seguindo todos os estágios anteriores, sempre devemos chegar perante Deus com sede
pedindo: Deus, eis-me aqui, eu me arrependo pelos meus pecados, eu me humilho perante o Senhor. Se você já for batizado nas águas, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já recebeu o Senhor Jesus como seu único Salvador, busque em jejum e oração o batismo com o Espírito Santo. Eu posso dizer a vocês que eu não fui contemplado com dom de línguas, mas eu tenho certeza que eu já fui batizado com o Espírito Santo. Posso não conseguir passar e expressar qual é a sensação, mas uma coisa eu posso adiantar para vocês: é uma sensação de invulnerabilidade. Você parece que está invencível, ainda que parece que o mundo inteiro se levante contra você. Parece que você está protegido com a mão do próprio Deus, em que nada pode te atingir. Que por mais que o problema esteja te afligindo, você sente uma paz, uma alegria tremenda dentro de você, que você não consegue mais ficar calado, e você abre a tua boca e começa a louvar a Deus, glorificar a Deus, dizendo que o ama e aquele amor vai tomando conta de você, e você começa a chorar de alegria, e você não consegue ficar de pé nos seus joelhos, pois você se ajoelha perante a presença de Deus. Essa é a sensação que eu tive. E se vocês ainda não passaram por isso, eu convido a vocês a buscarem, porque uma vez que vocês tiverem o batismo do Espírito Santo, é como se o Espírito Santo colocasse o selo do próprio Deus em vocês, que quando o diabo olharem para qualquer um de vocês, ele vai olhar e falar assim: com esse eu não posso tocar, porque ele tem a marca do próprio Criador Altíssimo nele. O inimigo vê e ele vai bater em retirada, porque em você ele não pode tocar. Atos capítulo 11, verso 15 e 16 diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitam... Não, eu acho que está mais para frente. Atos 11, verso 15 ao 16. Atos 11, vai para frente. Ah tá, antes disso, do 18 ao 21 não li, né? E também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa o que a pessoa tenha feito nessa vida, se ela se arrepender de coração e invocar o nome do Senhor, o Senhor sempre estará ali para socorrer a ela, e ela será salva. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Esse é o nível máximo. É o nível máximo que todo cristão deve buscar desesperadamente, buscar com todas as forças da sua alma. Pois uma vez que você for batizado com o Espírito Santo, que tiver um encontro genuíno com o Espírito Santo, eu te garanto que você nunca mais será a mesma pessoa, mas será cheia da autoridade do Senhor.